Olá, telespectador, a graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o canal Ministério Essência Cristã. Peço a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de informações, de avisos e teça comentários, porque estes nos são muito úteis para que o algoritmo do YouTube encontre o nosso vídeo e compartilhe com seus amigos. Eu quero ler um versículo bastante precioso aqui do texto bíblico. Eu estou em Juízes, capítulo de número 16. Eu vou ler só um versículo que é o de número 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Sansão foi um dos juízes do tempo em que Israel não tinha um rei. Os juízes eram levantados por Deus para dar-lhes sossego dos inimigos que vinham e invadiam a terra. E por que estes inimigos vinham e invadiam a terra? Porque o povo de Israel era um povo pecaminoso. Por mais que vissem a mão de Deus trabalhando na sua própria existência e manutenção do país, eles continuavam a acreditar nos deuses feitos de madeira, de pedra, de palha, de barro. Eles acreditavam em todo o paganismo da região. E Deus permitia então que os inimigos viessem. Quando eles se arrependiam e clamavam a graça de Deus, o Senhor concedia um libertador. Sansão foi um destes libertadores. E nós não vamos entrar em grandes detalhes da vida de Sansão, mas ele foi trazido para a existência, ele foi gerado para ser uma pessoa especial, uma pessoa cheia de força, mas não uma força comum, uma força completamente descomunal. Uma força que era capaz de levar uma carroça nas costas, arrancar o portão de uma cidade e de matar 1000 soldados com uma queixada de jumento. Ele fez tudo isto. Mas ele era um homem que, conquanto fosse forte no seu físico, era fraco nas suas emoções, era fraco nos seus valores. E ele então apaixonou-se pelas pessoas erradas e ele acabou por destruir a sua própria vida e a sua própria existência. Vamos pegar agora o texto que temos, onde Sansão está se relacionando com uma pagã chamada Dalila, com uma mulher que não adorava a Deus. Mas para ele, que receber a lei de Deus dizendo que você só poderia contrair núpcias com aqueles que fossem parte da família de Deus, ele não fez caso disto. Ele se uniu a Dalila, e Dalila, uma mulher bonita, uma mulher sagaz, uma mulher inteligente, uma mulher que sabia conversar, uma mulher que sabia conquistar. Ela então perguntou para Sansão: de onde vem essa sua força? E ele, a priori, passou a enganá-la, a iludi-la, dizendo a ela que a força vinha disto ou daquilo, se prendesse a sua cabeleira, ele não poderia mais fazer nada, ou então, se o amarrassem com uma quantidade de cordas novas e fortes, também ele não poderia fazer nada. E ele, que estava na casa desta mulher, enquanto dizia estas bobagens, a mulher que tinha recebido uma ordem dos seus patrícios, que ameaçaram matá-la e matar toda a sua família, se ela não conseguisse esse segredo de Sansão. Então, na primeira iludida que Sansão fez, dizendo que se prendessem as suas cabeleiras no chão, ele não poderia sair, ela fez isto e gritou: olha, estão vindo contra você. E ele se libertou. No primeiro engano, ele já deveria ter pensado assim: olha, essa mulher não é de confiança, então eu vou me embora.
Não, ele continuou e continuou e continuou e continuou, até o dia em que ele trouxe à tona o segredo da sua vida. Ele disse: olha, eu sou um nazireu, eu sou consagrado a Deus, os meus cabelos são o símbolo da minha consagração. Se cortar os meus cabelos, eu me torno um homem como qualquer outro. Pronto, entregou o segredo para a moça. Ela mandou que os seus compatrícios pegassem Sansão e ele foi preso, ele teve os olhos vazados e nós sabemos o resto da história, que na prisão o cabelo começou a crescer novamente e houve um grande sacrifício para Baal, o deus deles. Então Sansão pediu a graça de Deus para uma vez mais conseguir matar os seus inimigos. Então ele pegou do poste que sustentava toda aquela construção e disse: morra eu com eles. E caiu tudo em cima deles e foi um morticínio violento. Mais pessoas morreram com a morte dele do que com a vida dele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: os homens caem com muita facilidade nas conversas de mulheres que não são aquelas que Deus preparou para eles. E as mulheres também caem na conversa de homens que vêm apenas para destruir a sua moral, a sua decência e, não raras vezes, o seu casamento. Abrir o coração para outra pessoa é algo muito sério. E principalmente para um servo de Deus e para uma serva de Deus, há coisas que são privadas. É muito triste quando nós vemos pelas redes sociais de pessoas que se dizem cristãs a exposição pública de seus corpos, que deveriam estar privados para si próprios e, quando casados, para os seus cônjuges. Agora eles fazem parte do imaginário popular de quem consulta essas fotografias para ver estas mulheres, esses rapazes, todos semidespidos para serem objetos de desejo. Deus não se agrada disto. Deus não se agrada quando um homem abre mão dos seus valores por causa de um amor de uma mulher. Nós aprendemos que nós devemos nos casar primeiro com alguém que crê como nós, que está fundamentada na mesma fé que nós temos, na fé indissolúvel no Senhor, na palavra de Deus, em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas vem a paixão, vem o When Somebody Love You, e daqui a pouco nós encontramos uma moça que não teme a Deus, mas é bonita, não teme a Deus, mas é bacana, ou encontramos um rapaz que não teme a Deus, mas tem um casaco de couro, que tem uma moto, que tem um bom emprego, que é muito bem relacionado, e nós vamos abrindo mão dos valores que Deus mandou que tivéssemos. Não deis lugar ao diabo, diz a Bíblia. Não brinque com o pecado, que ele vai mordê-lo como uma serpente morde o seu Criador. Os nossos valores não são para serem perdidos por uma paixão. As paixões são destruidoras. A única coisa que constrói é o amor. E o amor nem sempre é apaixonado, o amor é calmo, é tranquilo, o amor é sossegado, o amor é seguro e o amor é construído em bases verdadeiras e não em mentiras. Olha aí, Sansão abriu o coração para uma mulher ímpia. O que aconteceu? Ela o destruiu. Não é isso que tem acontecido a muitos maridos que vão abrir o coração para mulheres que não são suas esposas? Que vão conversar nos chats das diversas redes sociais com pessoas que não são suas esposas? Que vão tomar lá o seu happy hour com alguma colega de trabalho? Ou as moças fazem as mesmíssimas coisas, abrindo o coração para quem não é o seu esposo, para o seu personal training, ou para o seu professor, ou para o seu psicólogo, ou para aquele irmão, ou muitas vezes, e para tristeza eu digo, para ministros do evangelho que não têm pejo e não têm respeito. Cuidado. Sansão perdeu a força, perdeu a dignidade, perdeu tudo. E quem abre o seu coração sem a graça de Deus, de uma forma santa,
para quem deve ser, mas abre para qualquer um, vai também receber a fatura do seu erro. Quantos que pleiteavam, desejavam ministério, caíram de forma brutal no pecado da prostituição, no pecado do adultério, da fornicação e não raras vezes da pedofilia. Quantas famílias foram destruídas porque alguém abriu o coração a quem não deveria ter aberto? Quantos perderam a dignidade quando gravações que não deveriam ter sido feitas foram à mídia e emporcalharam a decência da palavra de Deus e o testemunho do Evangelho? Cuidado. Cuidado perder a dignidade por causa de um cabelo loiro, por causa de um corpo sarado, por causa de uma pessoa que lhe chama atenção. Tenha dignidade. Ô Sansão, se você temesse a Deus, se você não tivesse aberto o seu coração da maneira com que você abriu, você não teria tido o fim que teve. Graças a Deus que o Senhor teve misericórdia de Sansão, ainda atendeu a sua última oração, mas que oração terrível, morreu junto com toda aquela gente. Mas eu quero que você não caia no poder do pecado, nem no poder do diabo, nem no poder da tentação. Por isso Jesus disse na oração do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que possamos, com a graça de Deus também, não dar-nos a conhecer como Sansão fez a Dalila. Tenha privacidade, tenha dignidade, tenha cuidado, seja uma pessoa íntegra e uma pessoa cujas reservas fazem de você uma pessoa respeitada para com todos. Oremos. Santo Pai, eterno Deus, abençoa o meu telespectador que ouviu esta palavra, para que ele fuja das Dalilas. E, ó Deus querido, se forem mulheres, que elas fujam dos Dalilos, que também querem levar toda a sua dignidade. Que nós andemos com retidão diante do Senhor, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado porque Sansão nos deixou o exemplo de que infelizmente é possível cair, mas também com a graça do Senhor é possível levantar. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter vindo aqui ao canal Ministério Essência Cristã assistir a mais um dos meus vídeos. Peço a você que considere ser um dos mantenedores, um daqueles que segura a corda, um daqueles que investe na obra missionária. Aqui é uma obra missionária também, e você pode ser parte desta obra missionária. Considere isso e veja sugestões de outros vídeos. Que Deus o abençoe e até o próximo, se Deus assim permitir. Tchau!